O que realmente preocupa os Estados Unidos é garantir que França, Alemanha e a União Europeia jamais se aliem à Rússia. É essencial para os Estados Unidos que a Europa não se torne um continente autônomo, independente das diretrizes americanas. E é aqui que reside a verdadeira questão por trás da crise ucraniana. Será que agora você começa a entender o que está em jogo? Saudações a todos os leitores do Toutiao. Bem-vindos ao canal Conflitos Contemporâneos. O tema de hoje é a crise na Ucrânia. Você realmente compreende o que está acontecendo? Na verdade, o grande jogo de xadrez geopolítico, idealizado por Brzezinski há muitos anos, já previa a crise atual na Ucrânia. Este é um dos temas mais comentados e acompanhados na política internacional, mas, apesar da atenção constante, poucos realmente entendem a complexidade do que está acontecendo. A situação é extremamente caótica, com informações conflitantes surgindo a todo momento. Em um dia, os Estados Unidos afirmam que a Rússia está prestes a invadir a Ucrânia. No outro, a Rússia nega qualquer intenção de invasão. Até a própria Ucrânia tenta tranquilizar, dizendo que a guerra ainda não é iminente. No entanto, nem as declarações da Rússia, nem as da Ucrânia parecem dominar a narrativa global. Então, por que a Rússia realiza exercícios militares na fronteira ucraniana e mobiliza tropas? E por que os Estados Unidos insistem tanto que a Rússia está prestes a invadir? Para compreender essa situação complexa, é preciso voltar no tempo, até a dissolução da União Soviética. Quando a URSS se desintegrou, o Pacto de Varsóvia também se desfez. Naquela época, houve uma série de negociações entre os Estados Unidos e a Rússia. Acredita-se que os Estados Unidos tenham feito uma promessa verbal à Rússia de que a OTAN não se expandiria para o leste. Mas, como vimos mais tarde, essa promessa nunca foi cumprida. No início, a Rússia buscava melhorar suas relações com os Estados Unidos e até manifestou interesse em se juntar à OTAN, algo que a aliança não rejeitou de imediato. A Rússia chegou a ser convidada a participar de reuniões da OTAN como observadora. Porém, ao longo dos anos, a OTAN continuou sua expansão para o leste, até chegar à Ucrânia. Foi nesse momento que a Rússia percebeu que havia sido enganada. O compromisso dos Estados Unidos não passava de palavras vazias. Agora, a OTAN está literalmente às portas da Rússia, e se a Ucrânia se juntar à aliança, os conflitos regionais que a Rússia enfrenta com seus vizinhos se transformarão em uma disputa direta entre a Rússia e a OTAN. Essa é uma questão de extrema gravidade para a Rússia, que agora busca impedir essa expansão a todo custo. E como Moscou deixou claro em suas demandas, a principal exigência russa é que a Ucrânia não ingresse na OTAN, e que a aliança volte às suas fronteiras anteriores, conforme a promessa original de não se expandir para o leste. Mas será que os Estados Unidos estão dispostos a atender a essas exigências? Parece que não. Os Estados Unidos nem sequer estão dispostos a prometer que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN. A resposta oficial dos Estados Unidos tem sido evasiva, afirmando que a Ucrânia, atualmente, não está em condições de aderir à OTAN. Mas o que isso significa? Foi exatamente isso que o presidente russo Vladimir Putin questionou. Se a Ucrânia não está pronta agora, o que acontece quando ela estiver? A questão enfrentada pela Rússia é um problema que precisa ser resolvido. No entanto, tentar convencer os Estados Unidos ou a OTAN apenas com argumentos racionais parece uma tarefa inútil. Por isso, a Rússia optou por uma estratégia mais drástica: criar uma atmosfera de tensão na Europa, com foco na Ucrânia, que há muito tempo tenta ingressar na OTAN. Ao mobilizar tropas e realizar exercícios militares em grande escala na fronteira com a Ucrânia, a Rússia não está necessariamente pressionando a Ucrânia, já que a decisão sobre a adesão à OTAN não cabe à Ucrânia, mas sim aos Estados Unidos. O objetivo de Moscou é, portanto, exercer pressão sobre Washington, utilizando a possibilidade de um conflito na Europa para transmitir a urgência da situação. Se a tensão na Ucrânia resultar em um conflito europeu, Alemanha e França estarão em perigo. Mesmo que a guerra não atinja diretamente esses países, seus planos de uma Europa autônoma, livre da influência direta dos Estados Unidos, serão seriamente prejudicados. Além disso, a economia da União Europeia,
particularmente a da França e da Alemanha, sofreria um duro golpe. Nessa situação, França, Alemanha e o bloco europeu como um todo teriam de pressionar os Estados Unidos para que a expansão da OTAN seja interrompida. Mas, como os Estados Unidos reagiriam a essa pressão? Para entender a resposta, precisamos voltar no tempo, especificamente ao ano de 1977, quando Zbigniew Brzezinski, então conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, escreveu seu famoso livro O Grande Tabuleiro de Xadrez. Brzezinski foi uma figura central na formulação da política externa americana, e muitos consideram esse livro uma espécie de oráculo moderno. Em sua obra, ele previu diversas mudanças estratégicas no cenário global pós-Guerra Fria, sempre a partir da perspectiva dos interesses americanos. Brzezinski identificou 3 alianças que os Estados Unidos deveriam temer acima de tudo. A primeira é a aliança entre as potências tradicionais da Europa e a Rússia, o que ele chamou de Grande Aliança Europeia. Isso incluiria países como França e Alemanha se unindo à Rússia, criando um bloco que poderia desafiar a hegemonia americana. A segunda aliança seria um eixo Ásia-Pacífico, que ele originalmente denominou de Aliança Sino-Japonesa. Contudo, nos dias de hoje, essa aliança poderia ser mais amplamente descrita como uma coalizão do leste asiático, envolvendo também a Coreia do Sul, cuja influência cresceu consideravelmente nas últimas décadas. E, por fim, a terceira e mais temida aliança seria a união entre a China e a Rússia, possivelmente fortalecida pela inclusão do Irã. É importante destacar que Brzezinski via essas alianças como ameaças diretas à supremacia global dos Estados Unidos. No caso da Grande Aliança Europeia, o perigo não se limita à geopolítica e ao poder militar. Ele se estende à esfera ideológica. Se a Europa Ocidental, que compartilha dos mesmos valores democráticos e liberais dos Estados Unidos, se aproximar da Rússia, isso poderia corroer a influência ideológica que os Estados Unidos exercem sobre o Ocidente, abalando um dos pilares da hegemonia americana. Com essa análise em mente, podemos entender melhor as ações dos Estados Unidos nos últimos anos. A política americana tem sido consistentemente voltada para evitar a formação dessas alianças. E, de fato, grande parte das estratégias americanas foram desenvolvidas para impedir que esses blocos de poder ganhem força. Um exemplo claro pode ser visto no leste asiático, onde os Estados Unidos têm alianças com Japão e Coreia do Sul. No entanto, em vez de promover uma coalizão conjunta entre esses países, os Estados Unidos preferem manter alianças bilaterais, evitando uma união mais coesa que poderia eventualmente fugir ao controle americano. Hoje, com a crescente cooperação entre China, Rússia e, em menor grau, Irã, os Estados Unidos se veem confrontados com o cenário que Brzezinski previu e temia. Embora Pequim e Moscou insistam que não formaram uma aliança formal, os Estados Unidos percebem essa colaboração como um desafio direto à sua liderança global. Da mesma forma, a ideia de uma Europa autônoma, representada pelas iniciativas de Emmanuel Macron na França e Angela Merkel na Alemanha, é vista com grande preocupação por Washington. Projetos como o gasoduto Nord Stream 2, que liga diretamente a Alemanha e a Rússia, são interpretados como passos em direção a uma maior cooperação entre a Europa e a Rússia, algo que os Estados Unidos estão determinados a evitar. A partir dessa perspectiva, a crise na Ucrânia se encaixa perfeitamente no grande tabuleiro de xadrez delineado por Brzezinski. A verdadeira preocupação dos Estados Unidos não é a integridade territorial da Ucrânia, nem o futuro político de Kiev. O que realmente está em jogo é a prevenção de uma aliança entre a Europa e a Rússia, que poderia comprometer a posição dominante dos Estados Unidos tanto na Europa quanto no mundo. Portanto, enquanto o conflito ucraniano se desenrola, o foco americano continuará sendo impedir que França, Alemanha e a União Europeia como um todo se alinhem com Moscou. Para os Estados Unidos, a questão crucial é garantir que a Europa permaneça dependente de sua proteção e liderança, impedindo qualquer movimento em direção a uma verdadeira autonomia europeia. Agora que você entende o contexto maior por trás da crise ucraniana, é possível ver como tudo se encaixa no cenário global. Esta não é apenas uma disputa regional, é uma peça crucial em uma estratégia muito mais ampla, que envolve a manutenção da hegemonia americana e a contenção de possíveis desafios a essa posição.
E com isso, concluímos nossa análise de hoje. Agradeço a todos por acompanharem este tema complexo e essencial para a compreensão da geopolítica atual. Se você deseja continuar recebendo análises detalhadas e aprofundadas como esta, não se esqueça de se inscrever no canal Conflitos Contemporâneos e de curtir este vídeo. Vamos continuar explorando juntos os desdobramentos dessa e de outras crises ao redor do mundo.